Boa noite a todos. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui reunidos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. O perfil do Consolador, a gente estuda aqui o Evangelho sequenciado, e a lição da noite é justamente o capítulo 10, no item 11 a 13, que fala, né, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Esse é o tema da noite. A gente vai rogar a Jesus Cristo que Ele possa nos abençoar, iluminar nossas mentes, a fim de que o estudo da noite de hoje possa ser compreendido por todos aqueles que participar ao vivo e depois, né, ele fica gravado aqui no perfil do Espiritismo Consolador, e posteriormente outras pessoas poderão assistir aqui o estudo. Então, desde já, eu agradeço a participação de todos, que nós possamos compreender aqui a lição e, na medida do possível, a gente ir colocando no nosso dia a dia. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Então, como eu falei aqui no início, né, o tema é aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essa passagem a gente tem que ver o contexto histórico, não é? Da época do Cristo. Porque se a gente for entender lá, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Se a gente pegar a letra, esquecer de pegar ali o sentido que está escrito, a gente vai entender que o mal não pode ser combatido. O mal não pode ser censurado. E não foi isso que Jesus quis passar para nós. Então é necessário a gente estudar o contexto histórico da época do Cristo. Não é mesmo? Então lá, bem antes do Cristo, a lei era muito, mas muito severa. Era muito severa. O Código de Hammurabi, ele tinha 287, se não me engano, 282 ou 287 artigos. Mas todos muito rude, muito severo, não é? Aquele ofendido que tiver, por exemplo, a família que tivesse um filho morto, por exemplo, aquele que ofendeu dava direito ao ofendido de dizimar toda a sua família. Mas muito dura a lei. A pena de morte era aplicada de várias formas. A maioria dos crimes era aplicada a pena de morte. Era um costume, na época, muito bruto, muito rude, não é? Então, olha só, a mulher que adulterava, né, o marido que foi enganado, ele teria todo o direito de matar a esposa e toda a família dela. Olha que brutal que é essa lei, não é? Aí o Moisés deu uma amenizada. Aí nós já estamos entrando no contexto histórico da época do Cristo, onde ali os fariseus, que era ali a religião dominante, seguia a lei de Moisés. Então Moisés veio e deu uma melhoradinha, ainda assim uma lei muito bruta, né? A pena de morte. Mas ele melhorou. Olha, a mulher adulta, em vez de apedrejar toda a família, que apedreje só ela. Então, ao invés de matar a adulta e a família, mata só a adulta, né? Então, aquela mulher que foi pega em adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte. Fato consumado, não tinha que julgar o caso, já estava consumado, a lei era essa. Pega em adultério, teria que ser apedrejado até a morte. Assim era o cenário, né, de Jesus na época que ele esteve aqui entre nós. A Palestina ela era dividida em três regiões, vamos dizer assim, né? A Judéia, a Samaria e a Galileia. Uma região de muito conflito, mas de muito conflito. Até hoje é assim, né? A Palestina tinha muito conflito. A Samaria, para não ter que ir até a Judéia para participar da igreja de Jerusalém, que ficava muito longe, eles fizeram a sua própria igreja. Isso foi motivo de dissidência entre Samaria e Judéia, duas regiões ali da Palestina. Ao ponto de que um judeu, para ir da Judéia até a Galileia, que estava do outro lado, Samaria ficava no meio, ele tinha que dar a volta pela praia. Um caminho muito longo, sendo que era muito mais certo passar muito mais perto
passar por Samaria. E ele dava a volta, só para não passar lá. Tamanha era a dissidência. Né? Para o judeu ali, o samaritano era uma pessoa de má vida. Então, o Sinédrio, que governava toda a Palestina, era uma assembleia de anciões, quer dizer, os fariseus mais velhos é que tinham o poder, é que legislava, né, que fazia, que aplicava as leis no âmbito familiar, no âmbito comercial, entre os escravos. Então, eles tomavam todas as decisões políticas, educacionais, né, religiosas da Palestina. Era o Sinédrio, que era a assembleia desses anciões, que tomava as rédeas ali da Palestina, não é? E eles não queriam admitir o poder, não queriam dividir o poder. Era passado goela abaixo ali a lei de Moisés. O fariseu, né, o judeu não podia casar com o gentio, porque o gentio não seguia a lei de Moisés. Eles tinham outros deuses, tinham uma crença em vários deuses, então eles não seguiam a lei de Moisés. Então um judeu não podia casar com um gentio, devido a essa questão aí de Deus único, né? E os outros eram considerados gentios, eram considerados povos pagãos, porque tinha crença em vários deuses. Então era um constante litígio. E para complicar tudo, os fariseus, eles achavam que Israel era o único povo eleito, não é? Então Israel, o povo eleito de Deus, e as demais nações teriam que se submeter a Israel. Deveria sofrer ali, ficar de joelho diante de Israel. Era a nação dominante. Ela se sobrepunha às demais. Assim era a crença dos fariseus, que só eles tinham ali, né, o privilégio de ser os eleitos de Deus. As outras nações, as outras religiões, outros povos, era considerado de má vida e não ia participar do reino de Deus. Essa era a crença ali dos fariseus, né? E até hoje é assim, não é? Então não mudou muita coisa com relação à religião lá naquele meio, não. Então uma situação complicada, e que a gente falou, para gravar tudo, Roma, olha só, Roma dominava a Palestina era uma colônia de Roma, do Império Romano. Olha como que era a situação dos fariseus, dos judeus. É fácil entender a rejeição dos fariseus por Jesus. É muito fácil. Jesus trouxe uma lição, né, de humildade, de amor, o evangelho onde nós devemos amar os nossos irmãos, amar o próximo como a si mesmo, a lei de perdão. Isso era muito difícil ali ser aceito pelos fariseus. É por isso que a cada instante era armado ali para Jesus uma armadilha, para poder ter motivos de o incriminar e crucificar. Essa passagem da mulher adulta é uma dessas armadilhas. E tantas outras armadilhas foram feitas ali para Jesus, tentando incriminar Jesus para que ele pudesse ser crucificado. Quer dizer, achava que para a doutrina do Cristo não expandir, como estava expandindo muito, eles fizeram de tudo para crucificar Jesus, como conseguiram, achando que dessa forma eles iam impedir o avanço do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ledo engano. Então, um contexto muito complicado que Jesus, o cenário que Jesus encontrou aqui, não é? Como que o samaritano poderia entender essa lei de amar o próximo como a si mesmo? Quem era o próximo samaritano? Não é? Tanto é verdade, ou melhor dizendo, quem era o próximo fariseu? Tanto é verdade que uma das parábolas do bom samaritano, Jesus foi interpelado por um fariseu, um doutor da lei. Mestre, quem é o meu próximo? Então era muito difícil. Como é que o fariseu, ele ia ver no romano dominador o próximo a quem deveria amar? Impossível, não é? Uma das coisas que mais deixava Israel ofendido é o fato de ter que pagar o tributo, não é? O dízimo ali para Roma, que era o colonizador. Então, como amar, né, o romano dominador? Como amar ali o samaritano, o dissidente, pessoa com certa de má vida? Como amar ali o publicano, que era o cobrador de impostos? Como amar o gentio? Então, eles não entendiam essa doutrina do Cristo. E por isso, não é, ela veio bater frontalmente contra ali as aspirações dos fariseus. Não é? Não que Jesus viesse destruir alguma lei, como ele falou, ele veio simplesmente melhorar a relação entre os povos.
Até então, como nós vimos ali, a pena de morte era muito normal na época. É muito normal. Então esse é o cenário do Cristo. E para o fariseu era muito complicado. Fica fácil de entender a rejeição que os fariseus tinham pela doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus é a doutrina da humildade, do amor, do entendimento, da fraternidade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como que o fariseu ia amar o samaritano? Amar o publicano, o gentio, o soldado romano, como que ele ia amar? O próximo para ele era só aqueles que faziam parte ali da sua religião, eram os outros fariseus, os demais estavam fora ali do reino de Deus. Então esse é o cenário do Cristo. É por isso que eles levaram aquela mulher pega em adultério, para que Jesus pudesse dar uma opinião. Então a passagem, ela é interessante nesse aspecto, é uma armadilha, não é? A lei de Moisés mandava, não é? Que se apedrejasse até a morte. Então eles queriam saber qual a opinião de Jesus quanto a isso. Outra coisa interessante da gente notar aqui, Jesus estava fazendo uma prédica, falando justamente sobre amar o inimigo, não é? Amar aquele que nos persegue. E ele foi interpelado assim por um juiz muito colérico, não é? Eu vou até ler aqui para não fugir ali do texto, né, que a gente tirou desse contexto. É uma lição maravilhosa que está contida no livro, Pelos Caminhos de Jesus, de Divaldo Pereira Franco e Amélia Rodrigues. Então essa lição está lá. Eu peguei só a parte aqui que nos interessa. Então Jesus estava ali pregando, né, o evangelho, que a gente deve amar o inimigo, não é? Deve amar aquele que nos persegue. E ele foi interpelado por um juiz ali muito rigoroso, e o juiz estava colérico. E ele falou assim para Jesus: e o criminoso insensível retrucou com faces congestionada pela cólera surda que o dominava. Não deve ser justiçado pelas cortes, encarregada de preservar a paz e a ordem, defendendo os mais fracos? Jesus mandou que amasse o criminoso. Ele falou: peraí, mas ele não tem que ser justiçado pelas cortes? Não é? Para proteger os mais fracos? Jesus respondeu, Jesus redarguiu: justiçar. Olha o que Jesus colocou aqui, gente. É uma passagem importantíssima que vem melhorar o nosso entendimento com relação àquela época do Cristo, aquele contexto histórico. Então Jesus falou para o juiz assim: justiçar não significa punir, revidar o mal com o mal que foi feito. Olha só, então justiça não é punir, não é revidar o mal com o mal. Tudo bem, até que o juiz aceitou essa colocação. Justiçar, justiça não é punir o infrator, não é revidar o mal com o outro mal. Tá, até que ele aceitou, mas ele fez outra pergunta: será então lícito deixar o criminoso à solta, a fim de que ele prossiga na sua carreira destrutiva? Então tá, ele até aceitou, tá, não vamos revidar o mal com o mal, não. Mas esse criminoso vai ficar solto na rua? Jesus tornou a replicar. A técnica do amor receita para o delinquente a terapia do afastamento temporário da sociedade. Olha só, então ao criminoso ele tem que ser afastado da sociedade. Olha a comparação que Jesus fez. Qual ocorre com um doente portador de contágio, a fim de ser devidamente tratado para posterior reintegração da comunidade dos sadios. Então veja só, a Covid é uma doença altamente contagiosa. A pessoa que está com Covid, o que faz? Ela é internada no hospital, faz o tratamento. E a hora que ela recuperar a sua saúde, ela tem condições de voltar a conviver em sociedade, sem contagiar as outras pessoas. O mesmo se aplica ao criminoso. Foi o que Jesus colocou aqui. A mulher adulta, por exemplo, não deve apedrejá-la até a morte. Deve sim dar condições para que ela possa reparar, para que ela possa se educar, até que ela novamente possa ter condições de voltar a viver em sociedade. Olha só, então o criminoso, não é? Ele não deve ser levado à pena de morte, como infelizmente em alguns países do mundo ainda existe a pena de morte. Nos Estados Unidos, alguns estados lá têm a pena de morte, no Oriente Médio também tem a pena de morte, não é? Então o criminoso não é levar a pena de morte, não. O afastamento temporário da sociedade, ou seja, colocar ele numa cadeia, numa penitenciária,
a fim de que ele possa se reeducar e depois ter condições de voltar a conviver em sociedade. Ele passa um determinado tempo, é uma pena estipulada pelo juiz, então nesse tempo que ele fica preso é para ele se reeducar e voltar a viver em sociedade, qual ocorre com um doente contagioso, não é? O doente contagioso que está com a Covid ou outra doença qualquer que contagia, que pega facilmente, né? Vamos pegar a Covid, que é a que a gente mais conhece no momento, não é? A pessoa portadora da Covid, ela fica internada, igualzinho ao criminoso. Hora que o doente recuperar a saúde e o criminoso se reeducar, eles passam a ter condições de viver em sociedade. Em tese, seria isso a prisão aqui no mundo. Uma coisa impressionante, né, da gente relatar aqui, que muitas pessoas desconhecem esse fato. Está lá no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral, ela fala da prisão no mundo espiritual. No mundo espiritual tem prisão também. Nosso lar tem prisão, lá relata, tem prisão. Só que há uma grande diferença entre as prisões do mundo espiritual e as nossas aqui da nossa sociedade. O que ditou o livro, eu não me lembro o nome dele aqui, mas ele foi visitar uma dessas prisões, é um suicida português, que ele suicidou em função da rebeldia, né? E ele veio contar a história dele, toda a trajetória. Ele ditou para Ivone Amaral Pereira, e ela psicografou o livro, um livro grossão, assim, mas um livro extraordinário. Conta toda a vida dele lá no mundo espiritual, após o suicídio. Então ele foi visitar uma prisão lá na colônia onde ele morava, que era o Hospital Sérgio Maria de Nazaré. O que acontece? Ele ficou surpreso, né? Porque nessas prisões lá, nesse local, ficava retido os suicidas maldosos, assim, de índole mesmo do mal mesmo, que prejudicava as pessoas, que levava as pessoas ao suicídio só para praticar o mal, se comprasse no mal. Então, altamente prejudicial à sociedade. Então, esses suicidas, eles ficam retidos lá nessas prisões, a fim de que eles não possam, prejudicar as pessoas, tanto encarnada, tanto quanto desencarnada. Lá fala que só a presença dele perto de uma pessoa encarnada leva essa pessoa ao suicídio, só a presença. Tanto perto do desencarnado, que traz prejuízos para aquela pessoa, e para os encarnados ele pode levar aquela pessoa ao suicídio, devido ao grau de maldade que essa pessoa ainda tem no coração. E esses suicidas desse nível, eles ficam presos. Fica preso. Está lá no livro Memória de um Suicida. Só que o espírito que ditou o livro, ele foi visitar uma dessas prisões e ficou muito surpreso. Falou, mas isso aqui não é uma prisão, isso aqui é uma escola. Um quarto, tipo uma suíte para cada preso. Lá tem biblioteca, tem aparelhos para que eles possam estudar. Semanalmente vai um psicólogo conversar com ele, né? Ver como é a evolução dele, fala do Evangelho, estuda com ele o Evangelho. Olha só. Então a prisão existe no mundo espiritual, porém muito diferente da nossa. Lá se reeduca o ser para que ele possa novamente ter condições de reencarnar aqui no mundo e conviver ali no mundo espiritual também. Então veja a diferença, né? As nossas prisões estão muito longe disso, mas um dia chegaremos lá. Então ao criminoso mundo espiritual, esse que nós estamos falando aqui, ele fica preso, ele fica retido, sim. Só que a prisão lá é uma verdadeira universidade, é uma escola, né? Um quarto para cada preso, como nós colocamos aqui já, não é? E ali ele estuda o Evangelho, mensalmente vai o psicólogo estudar pelo Evangelho, vê o progresso que ele realizou e vai sendo avaliado ali todos os procedimentos, todos os passos daquela pessoa que está presa ali, diferentemente da nossa prisão. Aqui um ambiente de, vamos pôr 10 metros quadrados, coloca 50 pessoas lá dentro. Então, ao invés das nossas prisões reeducar, ela simplesmente torna o prisioneiro mais rebelde. Tá? Então, o cenário da época do Cristo era esse, ao criminoso, a pena de morte. Então foi levado até a Jesus, não é uma mulher pegando tédio, né? Chegar lá, ó mestre,
essa mulher aqui foi pega em adultério. E qual a sua opinião diante disso? Porque o Moisés, ele manda apedrejar até a morte. Então Jesus ficou em silêncio, né? Ali escrevendo na areia, né? Até que eles insistiam com Jesus. Qual a opinião do senhor, mestre? O Moisés manda apedrejar. E ele falou assim: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é? Foi saindo um por um. Um por um, até não ficar ninguém. Ele falou para a mulher: mulher, cadê aqueles que condenavam? Ó, mestre, foram todos embora. Ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vai e não pegues mais. Mas daí a gente tem que entrar nesse contexto histórico da época, não é? Porque se a gente for levar o pé da letra, aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra, a gente vai entender que não deve se reprimir o mal. E não é isso que Jesus quis dizer, não é? A censura à conduta alheia pode ter dois motivos. O primeiro é reparar o mal. É necessário reparar o mal. Senão não há progresso. O mal campeia. Então é necessário reparar ou reprimir. Eu usei a palavra errada. É necessário reprimir o mal, sim. Não é? Nós falamos aqui, ao criminoso não apedrejar até a morte, e sim levar para a cadeia para que ele possa ser reeducado. E há outro motivo é desacreditar aquela pessoa cujo ato nós reprovamos. Aí há a falta de indulgência, é denigrir a imagem da pessoa. Esse fato, esse segundo motivo, é contrário às leis de Deus. É a falta de indulgência, denigrir a imagem daquela pessoa. Então a mensagem do Cristo, quando ele falou isso, essa frase, aquele que tiver sem pecado, que atira a primeira pedra, é nesse sentido, é da indulgência. Não é que nós não devemos reprimir o mal, devemos sim, é um dever da criatura, nós devemos contribuir com o progresso da sociedade. E reprimir o mal é um dever da criatura, porque aí nós estamos impedindo que o mal se propague, que se prejudique o mais fraco, não é? Não matar, não apedrejar, mas reeducar. E agora, o outro motivo, que é simplesmente o desejo de denigrir a imagem da pessoa, é a falta de indulgência. Outra coisa interessante que a gente deve analisar nessa lição, não é? A mulher adulta tem que ser apedrejada até a morte. E o que adulterou com ela? Não acontece nada? Não é? Então é outro fato, né, que está implícito na lição. Jesus enxergava dessa forma. Como é que eu vou apedrejar a mulher e deixar o outro que adulterou com ela livre? É uma tremenda injustiça, não é? Engraçado. A mulher adulta apedreja. E o homem que adulterou, ninguém adultera sozinho. E o homem que adulterou com ela, beleza, nada feio. Como Jesus podia permitir que essa mulher fosse apedrejada? E ela salvou naquele momento. Então a gente tem que entender o contexto da lição para a gente não tirar conclusões equivocadas. Não é que nós não devemos reprimir o mal, devemos sim, mas a gente tem que ter indulgência. A indulgência é dar à pessoa a condição de reeducação, de reparação. Né? Foi o que Jesus fez. A reparação, não a morte. Não é? Então tem esses contextos que a gente tem que analisar para a gente entender direitinho ali a mensagem do Cristo. Outra coisa, como nós vamos julgar uma pessoa sem condições morais para tal impedimento? Eu vou te criticar, censurar uma atitude de uma pessoa, sendo que eu também faço aquilo ou já fiz. Então também a censura ela tem que estar de acordo com a nossa capacidade, com a nossa elevação moral. O que dizer de um juiz que julga a pessoa e ele tem uma conduta completamente distorcida, reprovável na sociedade? Fica sem nexo. Então, para que a gente faça um julgamento, é necessário que a gente não mais cometa aquela falta que nós repudiamos no outro. Que nós temos uma elevação moral para poder repreender aquela pessoa cujo ato nós estamos criticando, estamos censurando. Então é uma questão moral, uma questão de indulgência. Né? Então é interessante a gente fazer essas considerações. Né? Foi o que Allan Kardec fez ao nos explicar essa passagem. Não é? Então é interessante. Outra coisa,
deixa eu achar, essa mulher, lá no livro Pelos Caminhos de Jesus, de Valdo Pereira Franco, ditado por Amélia Rodrigues, tem um complemento dessa lição. Porque os evangelhos vão até ali, não é? Sai todo mundo, não fica ninguém. Jesus fala para a mulher assim, olha, vai e não peque mais, encerrou ali. A Amélia Rodrigues, de posse com toda essa narrativa, essa história da mulher, ela veio trazer para nós o desdobramento dessa história, não é? Então a gente vai ler, porque fica assim mais, fica claro, né? A gente não tira ali a beleza do diálogo entre a pecadora e Jesus. Então houve um desdobramento disso aí. Então a gente vai ler aqui, a gente tirando alguns apontamentos e prestando atenção como que foi que Jesus procedeu. Ao invés de matar aquela mulher, ele deu a ela a condição da reeducação, da reparação, como ela fez. Ela se redimiu daquela culpa e com certeza essa mulher hoje, talvez ela não esteja mais presa aqui na terra. Ela pode reencarnar por missão. Ele já é um espírito redimido. Porque há 2000 anos atrás, ela entendeu o alcance ali do seu erro e se redimiu ali mesmo. E nós outros, não é? Há mais de 2000 anos, a gente está adulterando contra Jesus. Agora que nós aceitamos o convite do Cristo. Antes a gente trocava o convite do Cristo pelas coisas do mundo, não é? A gente deixava de seguir Jesus e seguia o mundo. E nós vemos a gente vem adulterando ao longo desse tempo. Enquanto que ela, né, ela se redimiu. Não é? Então é importante a gente fazer essas análises, né, para a gente entender com clareza o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele fala muito por parábola e precisa ser interpretado, precisa tirar a letra do sentido da história que ele quer trazer para nós. Que nós possamos compreender de uma forma melhor. Então o diálogo se desenrolou dessa forma. Na praça ensolarada, no qual a mulher adulta foi compreendida por Jesus, tornou-se um esperado escândalo, não é? Surpreendentemente, o mestre não censurou o delito, recomendando a lapidação da equivocada e nem a liberou de responsabilidade, considerando-a inocente, não é? Reportou-se isso sim, a leviandade dos acusadores que se encontravam em curso no mesmo crime. Então isso repercutiu ali na cidade ali. Foi um escândalo. Jesus libertou aquela mulher. Ele não permitiu que ela fosse apedrejada como manda a lei de Moisés. Tal atitude havia desconcertado os intrigantes e vingadores gratuitos, que se rebelavam contra a terrível chaga do organismo social, que é o adultério. Esquecidos de que, ao lado da caída, encontrava-se o comparsa que a tombara no mesmo erro que nós falamos aqui. Para eles tinha que lapidar só a mulher. O que caiu junto com ela, quer dizer, o adulto, beleza, nada feito. Não é? Passada a surpresa e debandada a multidão, sedenta de sangue, e porque a sós com a infortunada, o Senhor recomendou-lhe que não voltasse a pecar, a fim de que não lhe acontecesse não o pior, conforme era habitual, não é? Então, naquela mesma noite, no entanto, quando o episódio já esmaecia, inclusive entre os discípulos também ficou escandalizados, não é? Com a atitude do Cristo. Porque a lei mandava apedrejar, e os discípulos do Cristo ainda não entendiam, na essência, ali, o programa do Cristo, a proposta do Cristo. Então eles se escandalizaram também. Então, decidida a imprimir novo rumo à existência, a mulher procurou o divino amigo na residência que o acolhia. Então, naquele mesmo dia, ela resolveu, olha, eu vou dar uma mudada na minha vida. Jesus me salvou, então eu vou até ele pedir conselho. Foi o que ela fez. Demonstrando no constrangimento que exteriorizava todo o drama e sofrimento maceradores, solicitou e conseguiu uma entrevista com aquele que, por cuja interferência, tivera a vida poupada. Então, compreendendo a angústia que apunhalava, o Senhor ensejou-lhe o início da conversa de edificação, saudando-a com carinho e sem afetação. Ela disse a Jesus: rogo perdão, disse ela reticente, por vir perturbar-vos a paz.
Jesus respondeu para ela: a verdadeira paz é a que flui do coração, aclimatado ao culto do dever, que nada perturba. Fala tranquila e te ouvirei. E ela continuou ali o diálogo, não é? Sinto-me aturdida, não é? Em pranto, sem saber que rumo dar a minha vida, não é? Lutei muito antes de tombar. O sedutor rondou-me dos passos como um lobo voraz ante a presa invigilante. Olha que ela não se defendeu, não. Ela aceitou. Ela mesma disse que ela era invigilante. Então a pessoa ficou ali rondando os passos dela e ela deixou-se levar pela invigilância. Então ela não arrumou desculpa, não é? Meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão, enferma da alma. Hora alguma ela justificou, ela entendeu ali o erro dela, ela se condicionou, né? Ela se considerou uma enferma da alma e carente de bondade. Permiti-me envenenar por tormentos que não merecem compaixão. Então a gente está vendo aqui nessa narrativa, nessa história, que hora alguma ela se defendeu, não é? Ela acusou o outro sozinha, ela falou que ela era uma enferma, ela era enferma da alma, ela era invigilante, não é? Então ela segue aqui: com sede de ternura, embriaguei-me, ansiosa pela água pura do amor, chafurdei no lodaçal dos desejos doentios. O resultado foi a tragédia, não é? Então ela entendeu ali a posição dela, não é? Ela era uma enferma, que ela se deixou levar os desejos doentios, né? E se deixou ali levar por aquele sedutor. Agora, abandonada e sem lar, padeço o desprezo e a zombaria geral, não sabendo que rumo seguir e nem como agir. Peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança a fim de prosseguir. Então veja só, ela foi lá pedir um roteiro para Jesus. Honesto, como é que eu vou seguir daqui para frente? Eu estou sendo desprezada, eu estou sofrendo a zombaria, eu estou sofrendo o desprezo, não é? Então Jesus penetrou naquela alma ansiosa e sofrida, nela encontrando as dores da humanidade através dos tempos, e considerou bondoso. Então ele viu que ela representava toda a nossa humanidade. Olha o que ela falou para ela, gente. Serve para nós outros, não é? E ela já se redimiu, como nós falamos aqui. A paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. As duas primeiras providências. Ele diz para ela e serve para nós também. Para nós nos curar, para a gente renovar a nossa saúde espiritual que ela está falando aqui, a saúde moral. Então ele deu duas providências: paciência e confiança em Deus. As duas providências que ele ali receitou para aquela mulher. Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social e a sobrecarregar a consciência culpada, não é? Não é de importância o que os outros pensam de nós. Olha só o que Jesus falou. E tem gente que preocupa demais com o que as pessoas pensam. É o nosso íntimo que tem que prevalecer, não é? É o nosso íntimo. O que as pessoas pensam de nós, isso não nos interessa. Não é de importância o que os outros pensam de nós. E a cobrança pela impiedade com que desejam fazer justiça. Então trata-se do foro íntimo. Não é? O que a pessoa pensa da gente não nos importa. E tem gente que até morre de contrariedade, de angústia, de mágoa, quando uma pessoa faz um comentário maldoso ou coloca ela abaixo ali do nível. Jesus fala que isso aí não nos importa o que eles pensam de nós. Ele falou para ela: o problema íntimo é o vital. O que importa é o nosso íntimo. E somente quando o homem se reintegra no conceito da ordem do bem é que pode fluir de tranquilidade. Né? Então essa tranquilidade é uma questão íntima. Nada do exterior pode nos abalar. Foi o que falou para amanhã. Arma-te de humildade e confia no amanhã. A memória do povo é fraca e passa rápida
em relação às virtudes do próximo. Outro ensinamento aqui, muito importante. A memória do povo é fraca e passa rápida em relação às virtudes do próximo. Nós esquecemos rapidamente aquele que nos beneficiou, aquele amigo que nos ouviu, que nos ajudou nos momentos difíceis, não é? A pessoas de virtude, o bem que ela pratica, isso a gente esquece rapidinho. Agora, a nossa mente, a nossa memória é firme, clara e duradoura, em referência às faltas alheias, sempre recordadas com o ácido da acusação e da malícia. Então nós esquecemos o bem. A pessoa nos favorece, a pessoa nos beneficia, nos ajuda, e a gente esquece rapidinho. Basta a pessoa ter uma atitude um tanto quanto não assim, é legal com relação a gente esquece todos os benefícios que teve. E vai lembrar para sempre do mal que as porventura tenha nos feito. Não é? As faltas que a pessoa tem cometido. Isso a gente não esquece. Memória de elefante para as faltas alheias. E memória curtinha, né? Para os benefícios, para as virtudes, o bem que alguém possa ter feito em relação a nós. Assim é a humanidade ainda, infelizmente. Não mudou muita coisa não, da época do Cristo para hoje. A gente vê os jogadores de futebol, né, esses jogadores mais famosos aí, quando eles cometem um erro aí, ou é pego aí nas noitadas, a crítica vem, mas que vem com beleza, mas que vem com firmeza mesmo, põe o cara lá embaixo. Mas quando esse mesmo jogador de futebol aí reúne para fazer um benefício, né? Eles reúnem para poder cesta básica, ajudar os necessitados, levar dinheiro, assistência. Quando eles praticam bem uma atitude desse nível, não há notícia nenhuma. Ninguém ressalta, ninguém fala, fica escondido. Mas deslizou, cai em cima. Assim é o povo, ainda hoje é desse jeito. Memória fraquíssima para as virtudes, para o bem, e uma memória de elefante para as falhas alheias, para os erros alheios. Assim é o povo. Foi o que ele estava falando para a mulher lá. Todavia é firme, clara e duradoura. Ah, tá, isso nós já lemos. O exemplo decorrente do arrependimento se transforma na defesa do equivocado, que assim repara perante o Pai, ante a si mesmo e a sociedade o engano perpetrado. Quer dizer, daí para frente, quando nós começamos a nos comportar adequadamente, não é? O exemplo decorrido do arrependimento, trabalhando para poder retificar, para se reeducar, esse processo, né, de caminhada ou de trabalho, não é? Ele serve para nos defender perante a nós mesmos, perante a Deus e perante a sociedade. Não é? Então é interessante esses conselhos aí que Jesus passou para a mulher. Gente, não vai dar para terminar aqui a história, que ela é muito longa, mas eu vou só resumir aqui o final para não ficar assim, sabe o que aconteceu, né? Então a gente vai só resumir o finalzinho aqui, porque a lição é muito grande, Então não dá para a gente ler todo aqui, tá? Então, mais na frente, Jesus aconselhou para ela ir morar numa cidade de Tiros, perto ali daquele local, para ela começar uma vida nova. E ela foi. E lá, gente, ela montou uma casa de assistência, onde ela recebia as pessoas doentes, as pessoas abandonadas pela sociedade, não é? Os leprosos, os paralíticos, os inválidos. Ali ela tratava todo mundo com carinho, fazia a sopa, ela fazia as orações, estudava com eles o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela fez um trabalho extraordinário. 10 anos depois do ocorrido, ela montou essa casa. Não, melhor dizendo, eu errei aqui. Assim que ela recebeu o conselho de Jesus, ela montou essa casa. Assistia todo mundo, não é? Ela lia os doentes, os enfermos, ela curava, dava a sopa, falava do Evangelho de Jesus. Um trabalho magnífico que ela realizou. E 10 anos depois, não é, desse trabalho, chega lá uma pessoa totalmente comida pela lepra, o corpo totalmente leproso. Não é? Ela catou essa pessoa, cuidou dele, cuidou dos seus ferimentos, fez ali a sopa e começou a falar para ele de Jesus. E ele perguntou para ela, não é? Esse Jesus aí que você está falando
É aquele Nazareno que foi crucificado lá na época dele? Sim, é ele mesmo. E você conheceu ele? Eu conheci sim, e ele salvou a minha vida. Ele falou assim, eu conheci ele também, mas eu tive um total desprezo por ele, né? Um total desprezo, porque a minha mulher foi pega em adultério, né? Ela adulterou, e ele salvou a vida dela, e quanto a mim, ele sequer me notou, sequer perguntou, ou veio saber como eu estava passando. Então isso me deu um desprezo muito grande, e eu renunciei ali às prédicas de Jesus, não é? Então naquele momento, ela viu ali que aquela pessoa era o marido que havia abandonado ela, né? Então ela simplesmente não falou nada, não é? Continuou cuidando dele, falando do evangelho, e disse assim para ele, agora, Deus é amor, e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz enquanto eu ver. Olha só, porquanto nós ambos já o encontramos. Olha que lição maravilhosa, não é? Então olha a oportunidade que dá. Não é matar o criminoso, é dar a ele a oportunidade da reeducação, como Jesus deu a essa equivocada. Olha que trabalho maravilhoso que ela fez. Hoje com o espírito redimido. E nós continuamos aqui na nossa labuta, não é? Então, muito bonita essa lição, viu, gente? Eu agradeço aqui a presença de todos, não é? A todos que compareceram, que estudaram conosco, as vibrações de entendimento, porque num estudo desses aqui, todos nós estamos colaborando, todos nós estamos trabalhando para Jesus, não é? Levando o seu evangelho, todos estão assistindo aqui, todos nós estamos trabalhando. Então que Jesus nos proteja, nos abençoe, nos fortaleça, né? Nos dá essa força, essa confiança, para que a cada dia nós possamos renovar a nossa esperança, renovar ali a nossa luta contra as nossas más inclinações. Então obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.